Irmãos, vamos falar um pouco que tem dois tipos de corações, ou coração. Um coração que é um coração mau, infiel, e um coração bondoso, amoroso. Às vezes o cristão também, ele passa por isso também de ter um coração mau, às vezes em quando. Porque o nosso coração, nós não podemos ir por muito pelo nosso coração. Porque Jeremias disse que enganoso é o coração do homem. O coração é muito enganoso. Às vezes, nossa mente nos engana. Parece que nós estamos fazendo algo certo, mas confiando no coração, no nosso entendimento, e às vezes estão errando e errando feios, ciente, porque todas as coisas que nós vamos fazer, nós precisamos fazer à luz da Bíblia. Mas para ter conhecimento da Bíblia, a gente tem que participar dela. Porque a Bíblia fechada, se ela não for pregada, não for ouvida, não for lida, os cristãos vão ficar em jejum, não vão saber se estão certos ou estão errados. Não quer dizer que tenha fé em Cristo, tenha uma fé em Deus, não muda muito. Às vezes, arrepende de um pecado que faz, arrepende, depois volta, mas não aceita o domínio suficiente de Jesus. Não é basta fazer, eu sou cristão e pronto, faço parte da igreja. Não é bem assim. Às vezes nós colocamos lei em certas coisas, regras em certas coisas. Nós não devemos colocar regras, lei, de forma nenhuma. Nós não estamos debaixo de lei, nós estamos debaixo da graça. Agora, em Hebreus capítulo 3, versículo 12, Hebreus capítulo 3, versículo 12, ele vai falar que os cristãos, o povo de Deus, ele deve fazer um exame de consciência. Hebreus, para frente, antes de Tiago. Hebreus capítulo 12, capítulo 3, versículo 12. Ele diz assim, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então ele está falando para os irmãos. Hebreus 3, capítulo 3, versículo 12. Ora, vede, ele está falando para os irmãos. Vocês fazem um exame, olham bem e falam que nunca, não é para haver isso no cristão, no povo de Deus, que nunca haja em qualquer, falando para o povo de Deus, para a igreja, em qualquer de vós, um coração mau e infiel. O que ele faz, o coração mau e infiel? Ele vai apartar você do Deus vivo, para você seguir o Deus morto. Então o apóstolo aqui, ele adverte aos cristãos, mediante exemplos dos fracassos dos outros, inclusive dos fracassos de Israel no deserto.
E quer dizer no mundo de hoje. Os cristãos hoje, se estiver muito no mundo de hoje, eles vão fracassar. Fracassar na vida espiritual, perde o ânimo de vir à igreja, perde o ânimo de cantar, porque ele houve um coração mau. Em vez de um coração bom, fiel, foi infiel. Vejam bem que ele fala aqui, em qualquer de vós. Ele está falando para os cristãos, em qualquer de vós. Nenhum é melhor do que o outro. Ninguém. Mas só que precisamos ficar atentos. Ele está aconselhando, exortando, quer dizer que um coração mau não pode produzir bons frutos. Um coração mau não vai produzir boas obras. Um terreno mau, um terreno ruim, ele não vai produzir frutos bons. Ele está se dirigindo aqui aos cristãos. Se vê que falou irmãos. Por enquanto ele está falando com irmãos. Então o autor ele se dirige aqui a seus leitores da Bíblia. Tudo que ler a Bíblia, segundo os termos da sua confissão de fé, conforme a confissão de fé, como irmãos. Porém, parece que ele reconhece que alguns dentro da irmandade cristã tinha talvez um coração perverso. Porque senão ele não falaria isso. Senão o apóstolo falaria isso. Porque ele percebia, então ele estava exortando que isso pode acontecer. Um coração que não obedece fácil a palavra de Deus. Que não obedece ao chamado de Deus e faz apartando de Deus. Apartar de Deus para ir fazer outra coisa. Apartar de Deus para ir servir a gente mesmo. Servir o eu, servir o nosso gosto. Servir os amigos, servir o gosto dos amigos. Então é por isso. Aí acaba apartando de Deus. Ele fala que é para chegai-vos, irmãos, como filhos fiéis em casa. Chega na casa do Senhor como filhos fiéis. Porém não são os cristãos que devem guardar sua palavra. Somente os cristãos, todos que ouvem devem guardar a palavra de Deus. Guardar sem limites, sem reserva, sem restrição nenhuma. Então nós devemos ouvir, ele fala, vede, irmãos, que nunca haja. Porque pode haver, aí é complicado. Não há pensar, porque o corpo foi salvo uma vez, ele está salvo para sempre. Mas se ele não conservar o coração pode se alimentar das coisas estragadas, das coisas do mundo. Ele pode se tornar mal, um coração infiel. Infiel a Deus, não agrada a Deus, desobedece a Deus. Isso é pior para o cristão mesmo, para nós mesmos. Se eu começar a ser infiel a Deus, Deus não vai me abençoar. Se eu deixar Deus de lado, Deus deixa que eu vou onde eu quero. Então eu preciso ter cuidado, ver se não vai haver isso em mim. Ao versículo 13 ele fala, antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha, você vê só que ele fala um pecado enganoso.
Então ele expressa aqui uma frequência constante, o qual significa que o pregador deve exortar que o pecado engana o homem. Então o apóstolo que está falando para nós, pregadores, desde aquele tempo, exorta nós cristãos uns aos outros. Você sabe o que é exortar? Exortar é você fazer um alerta, não é corrigir. Corrigir, você chega, corrige mesmo. Olha, eu vou corrigir você, o irmão está errado, porque aí você está falando que está corrigindo. Corrigindo uma coisa que está errada. Agora, exortar é um alerta que ele pode cair lá adiante. Você exorta um irmão, o motorista, por exemplo, não corra fora da velocidade permitida. Está exortando. Se você abusar, pode acontecer um acidente. Por enquanto ainda não. Então ele fala que antes exortai-vos uns aos outros. E é todos os dias para estar exortando. Como que nós vamos exortar os irmãos uns aos outros todos os dias? Se nós não encontramos todos os dias. Seria todo dia ter uma reunião. Como tem na escola. Para ir na escola não é todas as noites, todos os dias na escola. Você está aprendendo. Vai passando de ano. Vai aprendendo. Tem aula hoje, tem aula amanhã, tem aula depois da manhã. É uma aula. Então seria-se todos os dias. Exortar uns aos outros. Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, ele fala. É hoje. Esse hoje nunca passa. É hoje. Não é amanhã. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Em Isaías capítulo 58, versículo 1, ele fala assim, chama ou clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e para a casa de Jacó os seus pecados. Então, aqui é o profeta, Deus falando para o profeta, clama com alta voz, é para falar que todos ouçam. Não é para falar baixinho, com receio, com timidez, com receio. Ele fala, não te detenha, não segura. Você fica se prende, fica com medo, com receio. Levanta a voz como a trombeta. A trombeta, se tocar ela aqui, diz lá, acho que lá do outro lado escuta. Lá da casa do irmão Luiz Fernando escuta tocar uma trombeta. A trombeta é para ouvir. Então ele fala como voz de trombeta, que é para todos ouvir. É para falar alto. E anuncia, ele fala ao meu povo, a sua transgressão, porque estão transgredindo. Falando para o profeta, eles estão errando. E hoje nós também. Fala, ele está exortando, estão errando. E anuncia o povo. E a casa de Jacó e os seus pecados. Fala para o povo dele e a casa de Jacó. Mesma coisa que ele falando, fala para a casa, a igreja. Fala para a casa de Deus, a igreja de Deus. Os seus pecados. Onde ela está pecando, aonde ela está errando. Então é para o pregador não sentir preso, ou sentir medo, ou timidez, porque lá em Apocalipse 21, versículo 8, fala que os tímidos não herdam o reino dos céus. Tem muita gente que timidez quer dizer vergonha. Tem um pastor lá em Bauru que chamava covarde. Ele se covardou. Ele encolheu, ficou tímido. Não teve coragem de falar. Não tem coragem de levantar a mão para Deus e aceitar Jesus. Medo do que o povo pensa. É tímido. Não é do reino dos céus. Se a pessoa do mundo, quem ouve, tiver vergonha
de ser chamado cristão ou crente, não vão para o céu, porque são tímidos, timidez. Lá em Apocalipse 21:8 diz: de nada neste mundo não é para nós termos vergonha de andar com a Bíblia, de pregar. Então o pregador ele deve estar bem preparado. Pregador, qualquer membro da igreja, qualquer cristão, ele pode ser um pregador. Não é só pregar em púlpito, pregar aonde Deus colocar. O pecado também, ele promove a ilusão de que há desobediência e há transgressão, e o pecado não é tão grave. Então, o pecado, ele ilude a pessoa, é pecado, é o maligno, usa o amigo. Eu falei, não, isso aí não é pecado, não. O cristão fica em dúvida, conforme o lugar que está, e fala, não, isso aí não é pecado, não. Você pode fazer isso, ninguém está vendo. Aí pronto, ele o faz por botar uma ilusão. Fará se desobedecer um pouco mais hoje. Não acredita no pior, na condenação de Deus. Não acredita que um dia vai morrer e vai ser julgado. Não acredita que tem duas vidas depois da morte. Vida com Jesus, com Cristo, e uma vida em outro lugar sem Cristo. Tem duas moradas eternas depois que sair deste mundo. O tempo aqui é passageiro. O tempo aqui, esse mundo passa que a gente nem vê. Cada um percebe. Eu percebo, vai passando rápido, voa. E ninguém está preocupado com a morte. Ninguém preocupa com a morte. Às vezes você é jovem, está tudo esperto, hoje andando bem, trabalhando bem, desafiando. Não pense que um dia mais tarde não vai estar a vida toda desse jeito. Vai estar mancando. Vou abrir um parênteses. Que dia eu estava no velório, foi segunda-feira, eu estava com um amigo velho passando. Ele começou a rir das pessoas que entravam. Eu falava assim, ó, para mim, para outros assim. Se você note bem, que é fácil saber, de 60 anos para cima, a pessoa já está com, ele falou, está com o pneu furado. Você nota, um está mancando, um manca de uma perna, outro manca da outra. O amortecedor está. Começaram a falar, tudo de 60 anos para cima, você não vê um andando certinho. Como ele está mancando, ele dava risada. Daqui a pouco passava outra aí, ó. Então, e a pessoa é assim, quando é novo, você corre, você reage. E não está preocupado com a morte. E a morte vem tanto cedo, para buscar um novo, só que depois que morrer, não tem mais solução. A solução é aqui, nessa vida, a escolha é aqui. Falando para aceitar Jesus e morar com Ele. Quem tem Jesus nesta vida, tem Ele nesta vida e tem Ele na outra vida. O corpo vai para a tumba, mesmo. Não tem como escapar de lá, todos vai. Tanto rico, pobre, salvo e perdido, vai tudo para debaixo da terra. Mas a alma tem um lugar que ela vai. A alma não vai lá. Quem dorme é o corpo fica dormindo. A alma está muito acordada mais do que nunca. Então por isso que ele diz aqui, ó, não é nada, não faz mal nenhum. Ir na igreja tá bom, você vai na igreja uma vez, tá bom. Agora, acredito que por isso que a maioria não crê em Jesus. Porque não crê que tem duas vidas, duas moradas depois da morte. O inferno é aqui mesmo. Não vou falar isso, o inferno é aqui mesmo.
Ó, no inferno fala que lá é choro, ranger de dente, queimando, sofrimento. Sofrimento, é quente. Você não vê ninguém aqui. Se isso aqui for inferno, é bom. Você vê esse inferno aqui, você vê alguém queimando aqui? Você vê alguém que sofre a doença que dá, daqui a pouco está dançando, está bebendo, está cantando de viola, está fazendo tudo quanto é bom, que a carne gosta. Se isso aqui é inferno? Não. Aqui é que não a rodoviária, que é o preparo. A pessoa nasce e morre. Nasce fisicamente e morre fisicamente. Agora, para ir para o céu, ele tem que fazer alguma coisa, tem que nascer de novo. É um novo nascimento. Aceitar a Cristo. Agora, aqui no versículo, voltamos aqui no versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Ele fala, olha bem, porque nos voltamos participantes de Cristo. Porque antes nós não era participante de Cristo. Nós era participante de outro, do adversário. Agora, se retivermos, você tem Cristo, aceitou Cristo. Agora você tem que retiver, tem que sempre, firmemente o princípio da nossa confiança. O começo da nossa confiança, da nossa fé até o fim. Nossa confiança permanece firme em Cristo e a cruz. Não tem como separar Cristo da cruz. Onde ele morreu, ele pagou nossos pecados. Cruz é símbolo de sofrimento. Cristo pagou nossos pecados com sofrimento. Ele não merecia estar lá, era nós. Cristo não tinha pecado. Ele derramou sangue, ele lavou nosso pecado com sangue. Participando com ele na nova vida. Somos discípulos dele, somos seguidores de Cristo. Não acha estranho, irmão? Discípulos não seguir o mestre? Como que vamos dizer assim, nós somos discípulos de Cristo, mas não importamos com ele? Não dá a mínimo interesse para ele? Seguir o mestre, o Criador do mundo, o Criador do céu e da terra. Seguiam o Jesus que morreu numa cruz para nos salvar. Como que a gente não vai seguir, procurar fazer a vontade dele? Olha o 15, ele diz, Hebreus 3,15. Enquanto você diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Olha bem, primeiro ele fala, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz. Então, se hoje, sempre é o hoje, não pode esperar o amanhã. Ouvir a voz de Jesus. A voz é minha que estou falando. O som. Mas a palavra não é minha. Não falando ouvir a minha voz, eu não salvo ninguém. Mas eu estou dando o recado que o apóstolo deu, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz dele,
Não espera ouvir a voz lá do céu falar, vinde a mim, vem, não é. A voz dele já foi dita, já está escrito, ele está chamando. E ele fala, não endureçais os vossos corações. O problema é o coração do homem, o coração da alma. Não é para endurecer o coração, o vosso coração. Ó, como na provocação. Olha o 16. Porque, havendo alguns ouvido, ou provocaram. Se aquele tempo aconteceu isso, hoje acontece. A pessoa que ouve, algum ouve e provoca a Deus. Começa a desagradar ele. Começa a ofender a Deus. Ele fala, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, todo ouvido, todo que ouviram, rebelaram. Tendo ouvido, rebelaram. E hoje a pessoa ouve e rebela. E provoca. Fica com raiva. Sente ódio. Começa a desafiar. Começa a querer provar para ver se Deus castiga mesmo. Começa a querer provar a Deus. Todos o fizeram. Aqui fala, lá menos Josué e Caleb, que está escrito lá em Números 14, versículos 6 ao 9. Vamos ler lá. Página 177. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné. Dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha bem, rasgaram as suas vestes, sabe o que é? Simboliza desejar entrar, mas precisa dar meia volta. Para você entrar na outra terra, na terra prometida, para você entrar na família de Deus, precisa dar meia volta, rasgar as suas vestes, rasga o coração, troca de veste, tira a veste de lobo e coloca a veste de ovelhas. Dar meia volta quer dizer meia volta, eu vou indo para este lado e volto, pego outra direção, meia volta. Se eu der a volta inteira, quer dizer que eu dei a volta, continuei no mesmo caminho que eu estou indo. Deve ir pelo contrário. Eu vou indo para cá, estou errado. O caminho que eu nasci, no caminho que eu escolhi. Não, eu vou o caminho de Deus. Ao versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha, ele falou aqui no versículo 7. A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Então a pessoa deve fazer assim. Quando a pessoa vem no culto, vem na igreja, ele vem espiar, vem sondar, ele vai espiando. Aí ele pode achar essa terra boa ou não. Aí ele pode pensar, é esse lugar, o lugar que eu quero, é esta terra. Então, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha o versículo 8, então nos porá nesta terra, quer dizer, nos colocará nesta terra. Ele vai falar que nem tomar posse dessa terra, se ele se agradar de nós. Para Deus agradar de nós, nós temos que aceitar Ele como Pai, Jesus como nosso Salvador. Então, nos porá nesta terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Não é que, então, estou fazendo uma comparação, simbolizando. Então, vocês vão sair da terra que vocês estão sofrendo, vocês vão entrar para outra terra prometida. E no caso, hoje você vai sair do mundo, que
que só há sofrimento, a condenação, para ir numa terra prometida, que é a terra que é a pátria celestial. O 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não temais. Então disse, não é para ser rebelde. Tem muitos rebeldes, provocando a Deus, não quer aceitar a bênção de Deus, aceitar a mão de Deus. Nós não podemos. Às vezes, com muitos cristãos rebeldes. Agora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Versículo 17 de Hebreus 13. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Mas com quem se indignou por 40 anos? Ele fala aqui que a ira de Deus continuou, simplesmente, porque sua incredulidade continuou. E hoje também, se essa pessoa continuar ofendendo a Deus, enquanto a incredulidade continua, a ira de Deus continua em cima dele. É condenado. A incredulidade causou a morte de muitas multidões, milhões de pessoas, e continua até hoje muito morrendo sem Cristo. Às vezes nem pensa que uma pessoa morreu sem Cristo e morreu com Cristo. E às vezes pensamos que morreu com Cristo e morreu sem Cristo. Quem sabe é Deus. Nós vemos de longe uma pala ideia assim, pelo testemunho da pessoa, pelos frutos, por ela nunca ter manifestado fé em Jesus, confiança em Jesus. Então se lamenta, essa pessoa não foi para os céus. Falou, nem a bênção da saída dos hebreus do Egito, nem o privilégio de ouvir a voz de Deus. Pense bem, irmão, o privilégio que eles tiveram de ouvir a voz de Deus, garantiram para aqueles que entravam no deserto, que estavam no deserto, que entraria no repouso de Deus. O repouso de Deus é o descanso. Hoje muitos não entram no repouso de Deus porque não acreditam, não crê. Repouso é descanso, salvação é em Cristo. O descanso que é o alvo da nossa fé. Cristo é o alvo da nossa fé. Cristo que é o descanso, onde a alma descansa em paz. A aceitação da nossa. Estamos peregrinando aqui, ó. Peregrinando. Agora, nós estamos indo, nós não chegamos lá ainda. Mas quando nós partimos deste mundo, nós chegaremos lá. Agora, rebelião, pecado, desobediência, rejeição, é tudo junto. A rebelião, por que causa rebelião? Primeiro, porque rejeita. Quando a pessoa rejeita o chamado de Deus, ele fica mais rebelde. Ele desobedece. É o contrário, tudo porque ele rejeitou. Foi causada pela incredulidade voluntária. Sabe aquela incredulidade voluntária que a pessoa escolhe? Ninguém segura ninguém. Nós não devemos deixar que o mundo nos segura. Porque a salvação é pela fé. É pela graça de Cristo. Nós não podemos confiar em mais nada, não confiar totalmente na igreja. A igreja prega a palavra de Deus, prega a salvação, mas quem salva é Cristo. Agora, versículo 18. E a quem jurou que não entraria no seu repouso,
senão os que foram desobedientes. Ó Deus, desde o passado já tem jurado, isso é uma promessa de Deus. É devido à incredulidade. Eles não entraram no repouso, não entraram no descanso de Deus, devido à incredulidade, por não acreditar. Eles perderam o mais importante para eles. E a igreja hoje perde também, está fazendo o mesmo, perdendo o mais importante. É estar na presença de Deus mais perto. A igreja hoje precisa estar mais perto da presença de Deus. Porque Jesus é o cabeça da igreja. Mas a igreja não quer seguir o cabeça. Perigoso isso. Cujo propósito é o mesmo pelo qual o apóstolo escreveu essa epístola. 19, é o fim aqui. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vai chegar um dia e vai falar, por que não entrou? Por causa da incredulidade. Por que não aceita Jesus? Jesus não salva, por causa da incredulidade. Se a pessoa for muito incrédulo, ele não salva, não encontra salvação. Se a pessoa for religiosa, ser religiosa, nos dias de hoje, vamos falar, ela expressa rebeldia ou incredulidade, porque ela confia na religião dela. Ah, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha igreja. É muito perigoso isso. Eu não falo isso para ninguém. Ah, eu tenho a minha igreja, eu tenho Cristo. Vamos ver a sua fé, como você crê. Nós não podemos falar. Eu tenho a minha igreja, eu sou batista. Eu tenho a batista. Por que falar isso? Aí falando assim, ó, eu tenho Cristo. Eu aceitei Jesus pela fé, prego o evangelho. Se combinar bem, se crer assim também, somos irmãos. Não é só os batistas que é nossos irmãos. Não é só que é batizado que é irmãos. Tem muitos irmãos que nós não conhecemos, mas diga assim, ó, não tenho a minha religião. Agora, eu não vou participar se a doutrina não é a mesma. Sempre tem a diferença. Mas o importante é a fé. Então, fé em Cristo Jesus, ó. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E agora eles expressam rebeldia, incredulidade, falta de interesse para com Cristo Jesus. Muitos cristãos não têm muito interesse nenhum. Interessam tantas coisas e não interessam na palavra de Deus. E vai ter o mesmo resultado como tiveram antigamente. Poucos se interessaram pelas coisas espirituais. E com muito interessado pelo que há no mundo. Quando a pessoa não interessa pelas coisas espirituais, porque ele está interessado mais nas coisas materiais, mais nas coisas do mundo. Nos dias atuais também, hoje também. Agora o versículo 1 do capítulo 4. Eu ia começar daqui, não ia começar de lá, depois eu resolvi. Ó. Olha, ele fala aqui, ó, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Olha o que o apóstolo disse agora, aqui, ó. Temamos, ele falou no plural. Ele deve ter falado, por exemplo, que a igreja, se eu falar assim, nós tem sido, temamos, quer dizer, nós todos, temamos, pois, porventura, ele falou, porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, parece que algum de vós fica para trás. A promessa que ele fala aqui é a promessa da salvação em Cristo Jesus. Se deixar dessa promessa, não crer em Jesus, vai ficar para trás. Pode estar a igreja está cheia, pode ter 60 membros, 70 membros,
Mas às vezes alguns fica para trás. Então aqui demonstra que é possível que tal coisa aconteça. O juízo divino, que a Bíblia ensina, fala tanto, ele inspira medo. Se a gente analisar bem pelas Escrituras, ele inspira medo, o juízo. Mas não tem nada que temer quem tem Jesus, está salvo. Quem tem Jesus está salvo, não tem nada que temer. Nós temos que temer este mundo, as coisas que nós enfrentamos dia por dia, hora por hora. O local que os irmãos trabalham, cada um do local que está. Então, deve temer de pecar, de desagradar a Deus. Mas agora que o juízo de Deus, ele inspira medo, e ele inspira. Deus não é que nem o homem. O juízo de Deus é verdadeiro. Por isso que ele diz, aquele que está resgatado, perdoado e salvo, não precisa ter medo. Nós tememos a Deus de querer ofendê-lo. Nós não temos medo do juízo dele e da condenação eterna. É preciso ter medo do castigo dele temporário aqui nesta vida. Mesmo quando um pai que não bate no filho. O filho erra, disse lá no capítulo 12, versículo 6, 5, 6, por aí. Então, quer dizer que o pai, ele é a mesma coisa comparado com o pai. O pai corrige o filho. Bate no filho e o filho chora. Hoje não, os pais não batem no filho. Mas do meu tempo batia, era com cinta. Minha mãe batia até com chibata, sabe? Chibata de bater em animal. Rebenque. Apanhava de rebenque. Vocês já viram rebenque? Já viu, irmão Daniel Domingos? Sabe o que é rebenque? O Antônio sabe. Quem mexeu com o vaqueiro sabe. Ou não sabe o que é rebenque? Ó, sabe, meu Jonadir? Aí tá, sabe, meu Paulo? Você enfia ele aqui na mão, aqui, ó. Tem a golinha trançada, bem bacaninha. E ele tem duas pernas assim, ó, rebenque, duas talas. Você enfia a mão aqui, ó. Rebenque, chamava. Reio, tinha reio. Jiboia, você viu a jiboia? Chicote tinha, mas a mãe nunca bateu de jiboia, mas de rebenque já. De chibata já. Cinta. Tinha cinta de como é que fala que é de lona, de pôr bala assim. Assim, ficava pirado, pegava e dobrava. Então, dói, chora, grita. Que tempo usava calça curta, que dava nas pernas, ó o vergão. Tinha dó não, mas também não tinha. Vai fazer isso hoje, vai fazer isso hoje. Orar assim já vem a assistente social, autoridade. Então Deus é pior, só de Deus. De Deus. Ele corrige a quem ama e açoita todo que recebe por filho. Olha o versículo 2. Porque também a nós, olha bem no versículo 2. No versículo capítulo 4. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Mesma coisa da comida, temperada com fé, misturada com a fé. Agora, uma comida bem temperada com sal, misturada com sal. Se ela tiver sem sal, ela não desce bem, ela não vai. A comida esquecer, a cozinha esquecer de pôr sal. Quando é pouquinho, me parece um pouco. Bom, vamos usar exemplo. Ela não desce bem, de forma nenhuma. E a palavra de Deus, se não for misturada, temperada com a fé misturada, ela não vai entrar no coração. Porque ela não tem fé. Entendeu? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. As nossas boas notícias. E como a eles também foram pregadas, a eles também, a velha notícia, que aquele tempo era lei, mas pregava que tinha o sacrifício que era Cristo, que tinha que derramar sangue. Aí eles, mas a palavra da pregação, desde hoje, nada lhes aproveitou.
Mas tem gente que ouve, frequenta a igreja, visita há anos e anos, tempos e tempos. Já teve aqui que vinha em todos os cultos, mas não, parece que não aproveitou a palavra, parece que não foi pregado, misturado com fé. Porquanto não estava misturado com a fé. A fé é de quem ouve, não é minha. Eu prego com amor, os irmãos pregam com amor, fácil de entender, mas precisa quem ouve estar com fé, acreditando aquilo. As boas novas de libertação e do amor de Deus, que Deus teve com o seu povo, os judeus, e tem, quando eles ouviram nos sinais, eles ouviram, e nós ouvimos hoje. Não foi aceita por todos, do mesmo que pregar, porque pregou a nós também, e pregou a eles. Deus é o mesmo e sempre é o mesmo. Não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Se tivesse tido fé, muitos tivessem tido fé, teria entrado no descanso de Deus. Se tivesse recebido com fé, hoje salvaria. Então, há um só evangelho, quer dizer, há um só Jesus. Jesus Cristo não é dois. E ele crucificado. Se deixar a cruz de lado, fora, eu quero Jesus como Salvador, mas não quero como Senhor. Aí não vai aproveitar nada de Cristo. Por isso que nós devemos ser obediente a Ele. Por quê? Que nós seguimos a Ele, aceitamos a Ele. Então vamos terminar aqui no versículo 12 do 3. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Para se apartar do Deus vivo. Não haja. Procura, examina o coração. O coração agora está infiel, hein? Porque uma hora ele está sendo fiel, outra hora está sendo infiel. Acontece isso. Então nós devemos ir vigiando a favor disso. Amém?